Eu estava pensando nesse tema e eu queria ler, até que foi narrado, foi cantado. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E a gente vai ver um pouquinho do nascimento de Jesus e desse tema da mensagem dessa noite, do Natal Aleluia, da cantata que a gente recebeu agora há pouco, justamente com o tema Um Lugar para Nascer. E eu queria então ler Lucas 2, do 1 ao 7. Lucas 2, do 1 ao 7. E a palavra de Deus diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos por esse tempo, Pai, de culto, de celebração, e que o Senhor, Deus, possa continuar falando conosco. Assim como o Senhor falou através das canções, Pai, dessas ministrações, o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. O povo judeu, eles estavam aguardando ansiosos, pela chegada de Jesus. Na verdade, eles não sabiam que o nome seria esse, Jesus, mas eles aguardavam o Messias, aquele que viria libertar o povo de Israel, aquele que viria restaurar o trono de Davi, a casa de Davi. Então havia as promessas e eles aguardavam então a vinda do Messias, a vinda então do rei dos reis, da linhagem de Davi. Então eles aguardavam que esse rei nascesse. Então isso era comum, era discutido nas praças, era conversado na mesa do café sobre a vinda do Messias, como é que seria, como é que se daria. E eles tinham a figura então de um reinado, do reinado de Davi, talvez da glória do templo, da glória das conquistas, dos ouros, das cavalarias e tantas outras coisas que estavam no coração. Eles estavam ansiosos pela vinda do Messias. Eu imagino também o coração de Maria ansiosa por ter um bebê. Estava chegando a época, ela tinha sido agraciada pelo Espírito Santo, o anjo tinha falado com ela, tinha falado com José, e eles estavam então aguardando ansiosos a chegada do bebê, Só que no meio dessa gravidez, eles têm que fazer uma viagem, tem um recenseamento, um levantamento, uma contagem do povo. E cada um tinha que ir para a sua cidade, não é que nem o censo, que a pessoa vai lá com uma maquineta na tua casa lá fazer aquelas perguntas. É mais fácil hoje em dia. Nessa época você tinha que viajar até a cidade da qual você era natural, da tua família, da tua tribo, para você ser contado. Então eles estão nessa viagem. E talvez não eram os planos aqui de Maria e de José terem o bebê, apesar da ansiedade. Você talvez que é mãe, você que já ficou grávida e você que está grávida aí, como é gostoso, a gente preparar a chegada do bebê. Você vai preparando o quartinho, você vai arrumando o berço, você vai pintando. Eu lembro quando o Lucas e a Carol estavam grávidos, eles pintaram o quarto, decoraram. O Lucas Linhares e a Adri colocaram um monte de decoração esperando a Laurinha. E a gente vai esperando, a gente vai aguardando. Eu lembro quando foi o Pedro, meu primeiro filho, eu tive que montar o berço. Depois eu larguei mão desse negócio, já peguei berço montado e carreguei montado assim mesmo. Não dá muito certo montar berço não, gente. Fiquei um tempão lá tentando montar aquele trem. E depois nem sei se eu montei certo até hoje, porque não tinha hora que não funcionava direito as coisas do berço. Mas a gente vai aguardando e a gente vai preparando essa chegada. Quem é a mãe aqui que não vai às vezes escolhendo a roupinha que vai sair da maternidade? Quem escolheu roupinha para sair da maternidade? Cadê, Escolhe a roupinha, Escolheu lá. O Luiz já está escolhendo lá a roupinha, A família está grávida, já vai escolhendo e vai vendo qual que vai sair, qual que vai ser o nome, se for menina, se for menino. E aí você vai preparando a chegada. Eu lembro da Cinha lavando tudo com sabão de coco e para chegar o bebê e tal. É sabão lá antialérgico, aqueles negócios.
que é caro para Dedéu, que trem lá, eu falo, meu Deus do céu, né? Já vai nascer fresco a criança. Mas aí você vai preparando a chegada do bebê, você vai aguardando e você vai comprando bebê conforto, ganhando as coisinhas do chá, e aí você vai arrumando o pratinho que ele vai tomar. E eu imagino que Maria, você que é mãe, Maria estava igual. Ela tinha já feito a tuniquinha de Jesus, já tinha preparado a malinha para a maternidade, né? Para a parteira vir, para ter o bebê em casa, né? Naquela época era diferente, mas já estava preparando a chegada do seu prometido, a barriga grande. E aí quando vai chegando no final do mês, né? Do final da gestação, já não vê a hora de dar luz logo. E ela estava nesse momento, mas ela tinha que fazer uma viagem. E nessa viagem, Jesus, né? O bebê veio nascer. Mas eu acredito que talvez esse não era o plano de Maria e de José. Eles não estavam aguardando que talvez ali ela começaria a ter contrações e começaria a precisar achar um lugar. E eu imagino José, o desespero de José, a hora que Maria começa a ter contração. A gente não sabe se a bolsa estourou, a gente não sabe o que aconteceu, mas eu imagino a cara de José. Deve ter sido igual você e eu, pai. Né? A nossa cara aí, quando a mulher começa a estar grávida, quando a gente vai para o hospital, a gente não entende nada que está acontecendo. É convidado para entrar para assistir o parto, a gente bota aquela roupa, né? Bota aquela touca e fica com aquela cara, né? De o que eu faço agora, né? E aí a gente vai olhando ali o parto e a gente fica com aquela cara. Eu imagino José nesse momento, o que estava passando na cabeça dele. E eu acho que o que ele pensou e o que ele tentou fazer, o que a palavra vai dizer, é achar um lugar para nascer a criança. Só que a cidade estava lotada de gente. Tinha vindo gente de toda a nação de Israel para fazer ali quem era morador de Belém. Então imagina, a cidade estava lotada, estava parecendo final de Copa do Mundo. Então os restaurantes estavam lotados. Você já foi para a praia final de ano, virado de ano? Estava daquele jeito, você não sai do lugar do semáforo, você não consegue achar um restaurante, um lugar para parar. José estava assim, não conseguia parar talvez o seu burrinho em algum lugar. Os restaurantes estavam lotados, as filas estavam gigantescas. E eu imagino ele na fila para entrar numa hospedaria, para achar algum lugar, Maria tendo contração, gritando de dor, e aquela fila, aquela montoeira de gente, todo mundo já ocupado, pensando em si mesmo, e eles não conseguem achar um lugar. A palavra de Deus vai dizer que eles estão com um problema. A mulher, Maria, está dando à luz a Jesus, o Rei dos Reis, o Messias. Ela está ali com José, o seu marido, e eles não têm um lugar para a criança nascer. Já imaginou você, mãe? Eu não sei se você teve aí uma notícia repentina do teu filho, talvez estourou a bolsa, você perdeu tudo que você tinha planejado, aconteceu totalmente diferente. Mas eu imagino que literalmente aconteceu isso. Eles não estavam preparados, eles não tinham lugar para a criança nascer. Então eles vão correndo de um lado para o outro, tentando achar, mas está tudo lotado, está muito corrido, a cidade está cheia, as hospedarias estão lotadas, os restaurantes estão lotados. E eles não acham lugar. Eu imagino o coração de Maria. Eu imagino a cara de José. Se eu e você, pai, fazemos aquela cara, imagina José no meio daquela cidade apinhada de gente tentando achar um lugar para Jesus nascer. E sabe, hoje não é diferente. Hoje o nosso mundo também anda de uma maneira totalmente lotada e cheia de situações, de coisas que estão tomando completamente o tempo das pessoas. Tem um livro que eu estava vendo lá que é dessa geração, o quanto nós estamos desgastados por estarmos ocupados o tempo todo. A nossa mente não para. É o tempo todo na rede social, é o tempo todo correndo para lá e para cá, distâncias, e vai para um lugar e vai para o outro, conectado com o mundo todo. E nós estamos sempre nessa movimentação, cheios de problemas e afazeres da nossa própria vida. Talvez como aquela cidade de Belém, nós estamos também cheios de coisas, cheios de situações, cheios de problemas, cheios de correrias do nosso dia a dia, de afazeres, cheio de busca por resolver as nossas questões ou por satisfazer os nossos problemas. E a gente corre de um lado, corre para o outro, estamos lotados, e tem tempo, e tem fila, e as coisas não têm tempo. E a gente vai ver que nos dias de hoje, nós ainda andamos ocupados, há muitas pessoas na correria, nas buscas desenfreadas pelos prazeres dessa vida, que não há espaço para Jesus nascer, não há lugar. É interessante pensar que em muitos lares, em muitos corações, não há lugar para Jesus. Hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia.
Benção. Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Mas sabe, em quantas vezes na nossa vida, no nosso dia, não há lugar para Jesus através da palavra, não há lugar para o estudo da palavra. Não há lugar. Não há espaço para isso. Não há tempo para isso. Eu estou ocupado demais e há muita coisa para resolver. A minha vida está cheia de situações, de séries da Netflix, de problemas para resolver, de louça para lavar e de afazeres da minha vida que não há espaço para a leitura da palavra, não há espaço para encontrar Jesus na Bíblia. Não há lugar. Não há lugar para ler a Bíblia na minha vida. Não há lugar para estudar a palavra de Deus na minha vida. Mas há lugar para o entretenimento. Há lugar para as festas, há lugar para os prazeres. Não há lugar, muitas vezes, para Jesus dentro dos nossos sonhos. Nós estamos planejando 2022, nós estamos planejando a nossa família, a nossa casa, nós estamos planejando talvez as nossas conquistas, o que a gente vai estudar, após que eu vou fazer, como é que eu vou mudar de emprego, eu vou fazer assim, eu vou casar, e a gente vai fazendo, só que em nenhum momento houve lugar para Jesus no nosso planejamento, nós fizemos tudo sem Ele. Nós elaboramos a nossa agenda sem Ele. Nós elaboramos as nossas férias sem Ele. Nós elaboramos a nossa vida sem Jesus. Não há espaço para Jesus dentro do planejamento da nossa vida, dos nossos sonhos. A gente planeja e depois a gente vê se há um espacinho para Ele abençoar, quando as coisas começam a dar errado. E a gente vai vendo que não há espaço, não há lugar. Não há lugar para Jesus da nossa cultura. Por mais que a gente tente, queridos, o mundo já é do maligno. E como a gente vai vendo que a cultura e a sociedade, elas vão reprimindo Jesus. Não há lugar para Jesus nas escolas. Não há lugar para Jesus no ensinamento público. Não há tempo para isso. Não tem tempo para ensinar isso. Mas há tempo para ensinar sobre ideologia. Há lugar para ensinar sobre filosofias. Mas não há lugar para ensinar sobre o Evangelho. Não há lugar para falar sobre Jesus. E isso vai entrando dentro da nossa sociedade, dentro das nossas faculdades. Não há lugar para Jesus dentro do nosso meio. Há lugar para Jesus para fazer chacota. Há lugar para Jesus para tirar sarro. Para fazer Jesus vestido de uma forma diferente ou falando de uma forma que não representa e não tem na palavra de Deus. Para isso há espaço, para que ele vire piada. Assim há espaço, mas para Jesus que salva, que transforma, não tem lugar dentro da mídia. Não há lugar. E a gente vai vendo que cada vez mais a gente vai se apinhando de coisas, de situações, a tal ponto que não há lugar para Jesus, até mesmo dentro da igreja. Quantas igrejas, Jesus, não há lugar para Jesus. Há lugar para aviso, há lugar para fazer talvez algum tipo de merchan, algum tipo de comércio, algum tipo de situação, mas Jesus, não há lugar para Jesus. Não há lugar. E é muito fácil não haver lugar na nossa vida para Jesus. É muito fácil que eu e você, a gente vai enchendo a nossa vida de situações a tal ponto que a fila está grande, como Belém devia estar, agitada, complicada, e já não há mais espaço para Jesus na nossa agenda. Já não há mais espaço para Jesus no nosso dia. E queridos, não há como a gente florear isso. Isso pode acontecer. E se eu deixar, se eu permitir, Jesus vai perdendo espaço dentro do meu coração. E sabe o que vai ganhando espaço? As coisas que eu preciso fazer. As coisas que eu preciso resolver. Mas um relacionamento profundo com Jesus. Jesus deixa de ter lugar. Não há lugar para Ele. Talvez você está aqui nessa noite, você está me assistindo, e talvez na sua vida você foi tomando decisões e você foi fazendo coisas onde Jesus não tem lugar. Talvez você deu lugar, em vez de Jesus, você deu lugar à religião. Você deu lugar a práticas. Você deu lugar a ritos, mas Jesus não. Aquele povo, ele fazia tudo isso, mas não havia lugar para Jesus. Sabe, Jesus vai mostrar, e a palavra de Deus está mostrando que quando eu e você, a gente deixa de dar lugar para Jesus, a gente deixa Jesus de lado e não há lugar para Ele na nossa vida, a gente vai se tornando igual àquela terra que Jesus vai contar uma parábola.
Vai dizer que a terra que tinha muitas preocupações, a semente caiu numa terra. E essa semente germinou, e essa semente começou a crescer. Mas de repente, os espinhos vieram e sufocaram a palavra de Deus. E sabe o que vai falar que é os espinhos? Os espinhos eram as preocupações dessa vida, a correria dessa vida. As coisas dessa vida sufocaram e mataram a palavra de Deus dentro daquele coração. E sabe, às vezes não há lugar para Jesus porque os espinhos, as coisas vão sufocando a palavra de Deus e vão matando Jesus dentro de nós. A tal ponto que só tem espinho, só tem coisa ruim, só tem erva daninha. Mas a gente continua. Ou a gente vai se tornando como Marta e a gente vai se tornando atarefada e a gente vai deixando a melhor parte de lado. Eu preciso fazer, eu preciso correr, eu preciso ganhar. E aí Marta olha para Jesus e fala assim, Jesus, fala para Maria me ajudar. E Jesus fala assim, mas eu não posso, porque ela escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Talvez você está aqui nessa noite e você durante 50 dias, perdeu a melhor parte dos dias desse ano. Talvez você passou 350 dias escolhendo a pior parte. Aquilo que o tempo te toma, aquilo que a preocupação te toma, aquilo que a vida te toma. E perdeu a melhor, que era estar aos pés de Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer nascer no teu coração. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer que a gente escolha a melhor parte. Não havia lugar para Jesus. Hoje também, às vezes a gente vai perceber que não há lugar para Ele, não há espaço. Mas sabe o que é interessante de olhar para a palavra de Deus? É que Deus, Ele escolheu um lugar totalmente inusitado. Olha que tremendo. Deus, o Criador do universo, aquele que escreveu a história, e todos os dias meus e seus estão escritos no livro. Aquele que com a sua voz deu origem às estrelas, ao sol, e diz ao mar, fique até aqui, venha até aqui. O Deus criador de tudo, o dono do ouro e da prata, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele escreveu na história aonde Jesus iria nascer. Aquele que está assentado na sua majestade, na sua glória. Ele escreveu desde a criação, aonde Jesus ia nascer. Eu fico imaginando Deus compondo a história. E Ele fica olhando a história e fala assim, eles não sabem de nada, inocentes. E Ele coloca o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que abre mão da sua glória, para vir nascer numa estrebaria, ser deitado em uma manjedoura, num coxo. Você já viu o que é um coxo? É onde o animal come. Ali que Deus planejou o nascimento de Jesus. Você consegue entender que não foi um acaso? Você consegue entender que não foi um ato que saiu da agenda de Maria e de José? Não foi simplesmente uma situação aleatória. Eles estavam em Belém, de repente... Deus escolheu esse dia, escolheu essa data, escolheu esse lugar, e escolheu a estrebaria, escolheu a manjedoura para colocar o Rei dos Reis deitado. Foi a escolha do nosso Deus. Na criação da história, Ele determinou que seria dessa forma. E talvez Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele faz isso de forma proposital e durante anos isso é pintado, isso é retratado, isso é contado para as crianças, é feita encenação. Pedro já foi, bebê na manjedoura, que era o cesto. Colocaram ele dentro do cesto no teatro. Isso é representado para as crianças. Você tem lá na sua casa, você vê o presépio. Isso foi pintado, isso se passa nos filmes, é feito em desenho. Deus sabia que essa cena seria imprimida ao longo da história. De que o menino Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasceria num lugar simples, humilde. E sabe, isso estava escrito. Fala a verdade, você, pai e mãe, se você pudesse escolher onde o seu filho ia nascer, você ia chegar, ia procurar um lugar com cheiro de animal, carrapato, pelo, rato, cheiro de urina de animal, excremento.
e você falar assim, aqui é o lugar onde eu vou ter o meu bebê, meu primogênito. É assim, mãe? Você passa álcool lisoforme até no marido, né? Vai lavar essa mão antes de pegar o bebê. A gente não escolheria jamais. A gente escolheria, talvez, as melhores coisas. Porque a gente quer dar o melhor, e isso faz parte do ser humano. Eu estava olhando esses dias, depois eu fui até procurar, depois eu vi lá no feed, acho, do Instagram, o berço, acho que foi lá, do filho de Napoleão. Era um berço chique, de ouro, incrustado com pedras preciosas. E a gente vai ver que desde o Egito eles faziam madeira de acaia, eles esculpiam e eles colocavam ouro e pedras para receber e deitar os seus bebês. Mas Deus, o Criador, dono do ouro e da prata, escolhe um coxo. Um lugar sujo, inusitado. Um lugar que foi o que eles tinham, aquilo que foi ofertado, aquele lugarzinho que conseguiram. Aquele espacinho, foi ali que eles envolveram em faixas. E não eram mantos sacerdotais, não eram faixas de reis, eram panos. E ali então eles colocaram Jesus. E isso foi plano de Deus, desde a fundação do mundo. Você consegue entender a cabeça de Deus? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Olha só o que vai dizer lá em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Já estava desde Isaías, desde o Antigo Testamento, a profecia. Vai vir, mas ninguém sabia onde. E foi ali. Os reis chegam no palácio de Herodes, chegam no palácio e falam assim, a gente veio ver o menino, o rei que nasceu, o rei dos judeus. Ele fala, não, mas não nasceu nenhum bebê, não estou sabendo de nada. Ele falou, não, mas nasceu, a gente está com a profecia, tem uma estrela. Ixi, não é aqui. Erramos o endereço, o GPS mandou para o lugar errado. Aonde está Jesus? E eles seguem a estrela. E eles leem lá nos registros, é em Belém. E eles vão para Belém e eles acham o menino envolto em panos. Um lugar, o rei servo, humilde, o Senhor que abriu a mão da sua glória, Deus conosco. Num lugar simples, humilde, singelo. Porque não havia lugar. Sabe o que Deus quer nos ensinar nessa noite? É que o nosso coração é um lugar para Jesus nascer. Da mesma forma, Jesus nasce e faz morada no lugar mais inusitado deste mundo. Há várias religiões que eles vão orar e eles têm que se ajoelhar em direção a Meca. Tem pessoas que elas precisam ir para um lugar porque ali a presença de Deus está naquele lugar. Então nós pensamos, será que Jesus, Deus está em Roma? Deus está talvez no palácio, na conferência do G8, nos poderosos? Aonde Deus vai escolher para habitar? Será que é no terceiro templo de Salomão? Será que vai ser em algum lugar bonito, onde as pessoas vão poder ali então receber e conhecer Jesus, ser visitado por Jesus? E a gente fica criando, e Deus escolheu um lugar inusitado para morar, que é o nosso coração. Para habitar dentro de nós, é nascer dentro de nós, no lugar que talvez nenhum outro Deus, nenhuma outra religião vai dizer que Deus habita dentro de nós. Sabe por quê? Porque a gente é igual àquele lugarzinho. A gente é simples, é humilde. E por dentro, às vezes, a gente não cheira bem. Às vezes tem sujeira. Às vezes o lugar não é muito apropriado para um rei. E a gente fala assim, não, mas como assim dentro de mim? Como é que é esse negócio? Eu tenho meus problemas, eu tenho minhas questões, eu não estou preparado para receber. E Jesus está falando, mas eu escolho o lugar mais inusitado para nascer, que é o coração do ser humano. O coração onde havia o pecado, onde havia a sujeira da contaminação, do pecado, do erro, onde havia a maldição. Jesus fala assim, é ali que eu vou nascer.
É ali que eu vou fazer morada, é ali que eu vou fazer transformação, é ali que eu vou me deitar, é ali que eu vou transformar, porque Deus escolheu eu e você para nascer dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Mesmo que pareça uma estrebaria, mesmo que pareça mais um cocheiro do que uma casa bem arrumada, mas é nesse lugar que Deus faz morada e transforma pela graça do Senhor, pelo poder do seu amor, aonde Ele pega e vem e transforma a nossa vida. É por isso que na criação, no planejamento de Deus, Deus escolhe um lugar assim. Porque se ele tivesse nascido num palácio, num grande lugar, a gente ia olhar e falar assim, não, jamais. Esse Deus é muito distante. Esse Deus é muito longe da minha realidade. Mas quando Deus vem nessa forma, nós falamos assim, Deus, há um lugarzinho para o Senhor no meu coração. Em Atos 7:48 vai dizer, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Em João 14:23 vai dizer, se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. 1 Coríntios 6:19-20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Deus escolheu o nosso coração para fazer morada. Deixa eu te dizer, você está aqui nessa noite porque Deus escolheu você para fazer morada. Ele escolheu o coração do ser humano. Ele escolheu o coração sujo, fedido, que tem problemas. E Ele falou, eu vou morar dentro dessa pessoa. Eu vou transformar, eu vou perdoar, eu vou limpar. E eu vou fazer dela uma nova criatura pelo meu poder. Há espaço para Jesus no nosso coração. Eu lembro quando eu tive meu encontro com Jesus, foi há 12, quase 13 anos atrás. E eu lembro que eu era jovem, não, eu sou jovem ainda, tá? Mas eu era mais jovem. E aí eu tinha, até o Alisson está ali, né? O Alisson, quando eu cheguei na igreja, ele me chamava ainda de Justin Bieber, que eu tinha um cabelinho meio assim, mais puladinho assim ainda. Mas antes, eu tinha um cabelinho, eu tinha brinco, tinha piercing. Tem uns irmãos repreendendo aí, eu tô vendo. Usava umas camisetas e gostava de andar na moda, eu gostava de marca. Então eu gostava de andar com marca, eu gostava de andar com roupa da moda, roupa de marca. E me achava tal por fora, passava, né, perfume, para ficar cheiroso. Mas por dentro era como se fosse um galinheiro. Fedido, cheio de estica, mal cheiroso, sujo, egoísta, mentiroso, depravado. E naquele lugar tão inusitado, um dia Jesus falou comigo. E quando Ele começou a falar comigo, e Ele começou a ministrar o meu coração, que Ele me amava, que Ele me perdoava, eu comecei a me ver uma pessoa tão suja, como se fosse realmente esse lugar sujo, com tantos erros, tantas questões, tantas coisas para acertar, e eu falava assim, Deus, eu não sou digno. O Senhor é o Rei, o Senhor é lindo, o Senhor é puro, o Senhor é santo. Como é que o Senhor vai morar num lugar como eu? Como é que o Senhor quer perdoar uma pessoa como eu? Como é que você ama uma pessoa como eu? Não tem clamor nenhum aqui dentro, só tem por fora. Mas aqui dentro está feio, está sujo, está desarrumado. E Deus falou, mas é em você que eu escolhi fazer morada. Talvez você está aqui e você se sinta assim, uma pessoa totalmente desprovida e fala assim, Deus, eu não sou esse lugar. Eu tenho coisas para acertar. Deus, deixa eu arrumar a casa primeiro. Deixa eu acertar, deixa eu faxinar, deixa eu limpar. Tem louça suja, tem lixo para tirar. E Deus fala assim, eu quero fazer morada. Eu quero morar dentro de você. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero te perdoar. E nós precisamos simplesmente falar, Deus. Que Ele vem, Ele entra, Ele transforma. E as boas novas da alegria, do perdão, da libertação, da salvação, inundam o nosso ser. Eles transformam a nossa vida, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus escolheu você e eu para fazermos morada. Deus escolheu o coração do ser humano.
Deus não escolheu essa igreja. Deus não escolheu Roma nem Meca. Deus não escolheu um monte. Deus não escolheu o palácio. Deus escolheu o teu coração. Deus escolheu você, João, Maria, José, Eduardo, Rebeca. Deus escolheu você para fazer morada. Há um lugar para Jesus hoje? Há um lugar para Jesus nascer no nosso coração? Será que há um espaço para que Ele possa ministrar e transformar a nossa vida? Enquanto eu pensava nessa palavra, se a equipe de louvor quiser vir à frente, eu ficava pensando que aonde Jesus entra, Ele transforma tudo. Ele muda a nossa história. Talvez você esteja aqui e você precisa que Jesus mude a tua história. Deixa eu te falar, Jesus escolheu você para nascer. Há lugar para Ele nascer. Talvez você precisa que Deus transforme, você está cansado. E você, como eu disse, você passou 350 dias escolhendo a pior parte, mas há lugar para Jesus. E Jesus transforma, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus liberta. Há lugar para Jesus. Eu estava pensando, Deus, e quando não há lugar? Quando não há lugar, Jesus entra, arrebenta a porta e entra, porque Ele é dono. Ele não pede permissão. Mas Jesus, Ele quer transformar a minha e a sua vida. E você pode ter um 2022 e um final de ano de 2021 maravilhoso na presença de Deus. Porque Deus escolheu o teu coração. A tua vida com problema, com pecado, com situações para resolver, na correria da tua vida. Deus, Ele quer transformar você em alguém parecido com Ele. Ele quer nascer e transformar para que você e eu possamos dizer como Emanuel: eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Não por obras minhas, não porque eu sou um coração limpinho, um palácio, tenho um berço de ouro. Mas é porque nesse lugar tão inusitado, Jesus escolheu fazer morada. Feche seus olhos, querido.